Olá, muito bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dando sequência ao nosso especial de Páscoa. Hoje já estamos no 6º dia daquele que começamos na última segunda-feira. Falamos desde a instituição da Páscoa, o início lá ainda lá na lei mosaica. Vamos dando passo a passo, recebendo da parte do Senhor alguns ensinamentos. E de quarta-feira em diante nós já começamos a trilhar os mesmos passos que o Senhor Jesus veio trilhando até que o dia de ontem fosse consumado a sua crucificação, o cumprimento daquilo que toda a lei, todos os profetas, tudo aquilo convergia e apontava para o cumprimento nessa última sexta-feira que nós vivemos. A mesma sexta-feira de quase 2000 anos atrás, como falamos, o mesmo céu, as mesmas estrelas, a mesma lua, o mesmo sol, mesmo que embora escondido ele estava lá. Vamos dando sequência hoje ao sábado seguinte a crucificação, que antecede a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Capítulo 27 de Mateus será o texto usado hoje, versículos 62 ao 66. E assim está escrito: No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, referindo a Jesus, é claro, enquanto vivia, ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo aqueles discípulos, o roubem e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E será o último embuste ainda pior do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: Aí tendes uma escolta, ide, guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Nós observamos aqui uma maneira muito grosseira com qual eles relacionavam o Senhor Jesus, chamando de embuste. Também nós não podemos esperar nada bom daqueles que são contrários ao cumprimento do propósito de Deus aqui na terra, e não podemos esquecer também que pela dureza dos seus corações, assim eles foram escolhidos, e isso Deus mostra desde lá do Antigo Testamento com alguns personagens, Deus escolhendo pessoas com caráter corrompido para que se cumprisse algum propósito que aos nossos olhos parece ser algo negativo. E realmente o processo da cruz ele foi algo muito doloroso para o nosso Senhor Jesus. Ele foi algo muito terrível, a ponto de ele chegar em um determinado momento exausto e pedir para que o Pai, se possível, afastasse dele aquele cálice, todo o peso do pecado nas suas costas, mas ele decidiu que não faria a sua própria vontade, mesmo que ele estivesse muito cansado e ferido, machucado ali, mas que fosse feita a vontade do Pai. E assim aconteceu. Houve a sua crucificação, houve sua morte, e o sábado ele é marcado por um silêncio ensurdecedor. O sábado era um dia comum para os judeus, era um dia de descanso, o Shabat deles, onde eles tiram tempo para meditar, falar das coisas do Senhor, para que eles estejam também em consagração com o Pai, lembrando através da lei mosaica, de todos os acontecimentos que o Senhor havia já estabelecido e assim abençoado eles. Mas nesse sábado foi diferente. Aquele que seria o rei do mundo, ele havia sido morto, crucificado, e os discípulos que estavam seguindo e cultuando ao Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, eles começaram a ser dispersos. Uns iam para próximo do seu sepulcro, outros iam para suas casas, outros estavam voltando já para o seu trabalho. Então uma perturbação no seu coração, nos seus corações, uma inquietação, porque mesmo que embora o Senhor Jesus ele houvesse liberado algumas palavras e confirmado que sim, ele morreria, mas ressuscitaria, nós sabemos que quando trata-se da nossa fé, o processo ele é um pouco mais árduo, ele é um pouco mais difícil, principalmente tratando-se de uma perda de uma pessoa. Mas o Senhor ele ministra no meu coração algo e eu quero partilhar com você. Essa história é aquilo que aconteceu, com compromisso com aquilo que havíamos firmado, mas eu quero lembrar você sobre esse dia de silêncio. E esse dia de silêncio que aconteceu daquilo que o Senhor havia estabelecido com uma crucificação, ele passa esse momento de silêncio chamado sábado, no dia do sábado, e no domingo nós sabemos o que acontece, a ressurreição do Senhor Jesus. Mas eu quero pedir para que você foque neste sábado, nesse dia de silêncio. O Senhor, ele sempre que estabelece um propósito a se realizar nas nossas vidas, invariavelmente ele estabelece aquilo para que se cumpra, mas que antes de se cumprir essa situação, nós sempre, invariavelmente, passaremos por momentos de silêncio, momentos onde vai ter vontade de nós nos dispersarmos, igual mesmo os discípulos passaram, momentos onde estavam 2 mulheres, como fala aqui um pouquinho antes, no versículo 61, fala em frente ao seu sepulcro estavam Maria Madalena e outra Maria ali naquele momento, pessoas entristecidas, chorando. E eu quero lembrar que esses processos de silêncio, esses processos momentos onde parece que nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor, parece que todas as palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas, parece que elas não vão acontecer, isso faz parte do processo em que o Senhor prova a nossa fé. Ele nos molda através dessas situações. Então sinta a parte de Deus aqui que se você tem passado por um momento desse, onde parece que Deus talvez não esteja falando com você, talvez Ele não esteja comunicando contigo, talvez você esteja cabisbaixo, talvez você esteja disperso nos seus pensamentos, disperso nas suas atividades diárias, eu quero lembrar que esse processo, esse silêncio do Senhor, Ele vai somente apontar você em direção daquilo que Ele deseja cumprir na sua vida. O chamado aqui é que você não desista, que você não se canse de esperar,
Que você observe todas essas situações que você tem passado e tem vivido e que você continue crendo que o dia de amanhã, invariavelmente, inevitavelmente, ele será melhor do que o dia de hoje. Não esqueça disso. O Senhor está fazendo algo novo na sua vida e assim permanecerá fazendo. Foi assim com Jesus e no nome dele será assim também sobre a sua e sobre a minha vida. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui, Senhor, juntos diante da Tua presença, diante do Teu altar de graça, de bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu carinho, Senhor. Hoje falamos aqui, Pai, sobre o dia que sucedeu, Senhor. O dia após a crucificação, falamos sobre um silêncio do Senhor. Falamos sobre um momento em que o mundo inteiro se calou e ninguém pôde mais ouvir nenhuma sequer palavra, Pai. Pessoas se entristeceram, pessoas se dispersaram, Senhor. E por tantas vezes somos assim também, Pai. No momento que o Senhor estabelece algo, Ele começa a se cumprir nas nossas vidas, o Senhor nos coloca no processo de provação, provando a nossa fé, para que nos aponte ao cumprimento dessa promessa. Eu quero apresentar a vida dos meus irmãos que nessa manhã talvez estejam passando por essa situação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que nesse momento o Senhor possa visitá-los, Pai. Trazer a paz que excede todo entendimento sobre seus corações. Em nome do Senhor Jesus, que eles entendam, Pai, que esses possíveis momentos de silêncio, eles só têm um motivo, Pai. Que é preparar-nos, Pai. Preparar-nos para viver aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Então, em nome do Senhor Jesus, esta é minha petição diante do Teu altar nessa manhã, Pai. Assim eu oro e já Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Que o nosso poderoso Deus possa abençoar ricamente a sua vida. E se Deus quiser, amanhã, mais uma vez, nós estamos aqui com um episódio final desta maravilhosa série que estamos meditando sobre a Páscoa do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente sua vida. Até amanhã.